Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo material é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens? Ou seja, em igrejas de tijolos, como está escrito em Atos 17, 24? Isso mesmo. Deus não habita em igrejas feitas por mãos humanas, e sim em nosso corpo material e no nosso espírito, pois ambos pertencem a Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo material e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas se o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus para glorificá-lo e servi-lo, então para que servem então os templos religiosos, as igrejas ou as sinagogas feitos pelas mãos humanas? Assim como era na época em que o Senhor Jesus vivia entre nós, assim é até hoje. Os templos religiosos, igrejas ou as sinagogas, eles aprisionam o nosso corpo material. Eles ensinam com dolo, com má fé, que o lugar de se adorar a Deus é de tijolos. Com isso, deixamos de servir a quem pertencemos, a Deus, para servir ao homem que dirige o culto no templo ou igreja religioso. E quando não servimos a Deus, não recebemos o seu Espírito Santo, matamos a nossa oportunidade da salvação e vida eterna. Marcos capítulo 14, versículo 11. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas, ou seja, os religiosos dos templos e igrejas ou sinagogas, buscavam como prenderiam a Jesus com dolo, com maldade, com intenção maligna, e como matariam. Marcos capítulo 14, versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes, os religiosos dos templos e igrejas, sinagogas, para entregar Jesus. Mas se nós não pertencemos a nós mesmos e o nosso corpo e o espírito são um templo para se adorar e servir e glorificar a Deus, e os templos religiosos feitos pelos homens, que impedem a nossa oportunidade de receber o Espírito Santo e salvar as nossas almas? Então, como nós servimos a Deus? Como o Senhor Jesus mandou, de duas maneiras: buscando a santificação e purificando as nossas vidas, guardando-se da corrupção do mundo, por amor a Deus, provando que o amamos sobre a nós mesmos e atendendo às necessidades do nosso próximo sem interesses materiais, sem maldade, sem mácula, por amor, amando-o como a nós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E qual foi o preço que foi pago para que nós possamos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus? Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. O preço foi quando nós matamos o Filho de Deus na cruz. É como se nós tivéssemos comido o corpo material do Senhor Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O preço foi quando nós bebemos o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na sua morte, quando nós aceitamos o Novo Testamento banhado no seu sangue, que nos deu acesso ao reino de Deus. Marcos 14, versículo 23 a 25. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhe Jesus: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, Jesus Cristo, no meio deles. Como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque o Novo Testamento que o Senhor Jesus instituiu, abolindo, ou seja, cessando, tornando extinto, revogando o Velho Testamento, ele declara: não é o local verdadeiro, o templo, a igreja material que glorifica ou serve a Deus. Mas o local verdadeiro de servir a Deus são as pessoas que têm o seu Espírito Santo habitando em seus corpos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito Santo, em verdade, porque o Pai é Deus que procura tais que assim o adorem. Somente através da obediência a Deus, através do seu Espírito Santo, negando a vontade da carne, tomando a nossa cruz, que é a nossa carne, que tem vontade de pecar todo dia, santificando-a, somente assim podemos servir a Deus, vigiando e orando, porque o Espírito Santo está pronto para obedecer a Deus, mas a nossa carne tem desejo contrário a ele, ela é fraca. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E como nós sabemos se estamos servindo aos homens, frequentando uma igreja, um templo de tijolos, ou a Deus, através do seu Espírito Santo habitando em nós? Se nós estamos servindo aos homens, frequentando uma igreja, um templo de tijolos, é porque achamos que a vida a qual vivemos pertence a nós, para decidirmos como, onde e quando devemos adorar a Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não habita em nós, pois em vez de fazer a vontade dele, estamos fazendo a nossa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se nós estamos servindo aos homens, frequentando uma igreja de tijolos e não a Deus, somos como o apóstolo Pedro, quando este ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo de Deus. Falamos que amamos e seguimos a Cristo até a morte, mas o negamos com as nossas ações. Seguimos, na verdade, a ordem dos homens religiosos em seus templos. Marcos 14, versículo 72. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Jesus nos ama. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso espírito pertence a Ele. Agora, se tudo o que somos pertence a Ele, não é lógico que temos que obedecer somente a Ele? Não é muita presunção da nossa parte achar que nós temos o direito de escolher como Deus deve usar o que é dele? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Amém? Dani e Miguel.